Dando sequência aqui ao nosso estudo sobre Palavra Nova dos Tempos Novos, vou já fazer a leitura do trecho e o comentário. Aqueles que sonharam a felicidade do homem, acaso pensaram que há circunstâncias da vida que não poderão jamais ser alteradas pelas tiranias dos regimes políticos? Que há dramas de sutil delicadeza e estranho mistério que escapam à alçada do Estado? Os que burocratizam o ritmo do trabalho, os que socializaram a distribuição dos alimentos, os que nacionalizaram a paternidade e racionalizaram a criação de homens nas creches do Estado, transformando o homem em galináceo e substituindo o lar pelas chocadeiras automáticas dos asilos, os que arrancaram do operário o ambiente onde ele tinha a impressão da sua liberdade, subordinando-o ao automatismo aviltante de uma engrenagem social, em que ele deixa de ser o sujeito e passa a ser simplesmente o objeto, acaso terão pensado que esse pobre ente humano possui, além do estômago, um coração? É possível socializar os meios de produção, nacionalizar toda a máquina econômica de um povo, distribuir alimentos por meio de cupons, burocratizando todos os movimentos humanos. Mas o que nunca se tornará possível será, na hora da morte ou na hora do sofrimento moral profundo, distribuir rações de afetos, bondade por cupons, conforto sentimental em pacotinhos, como se as coisas do espírito pertencessem ao Estado. Fecha aspas. Belíssima passagem. Magnífica, né? E, como sempre, o Plínio Salgado falando coisas profundas de maneira muito sintetizada. Eu mesmo seria incapaz eu só conseguiria falar isso que ele disse aqui se escrevesse pelo menos umas 30 páginas. Ele disse em uma página, né? Uma página. Vejam bem, na frase do primeiro parágrafo que eu li, a última frase: aqueles que sonharam a felicidade do homem, acaso pensaram que as circunstâncias da vida, que não poderão ser alteradas pelas tiranias dos regimes políticos, que há dramas de sutil delicadeza e estranho mistério que escapam à alçada do Estado? Então entenda uma coisa: se esse homem está falando que existe uma dimensão humana, notadamente a dimensão espiritual, que escapa à dimensão do Estado, escapa à alçada do Estado, como é que ele pode ser acusado de ser um advogado do regime totalitário? Como é que podem imputar a ele a peste de ser um defensor do Estado totalitário? É impossível. Dentro da ideia de que se tem de totalitarismo, do Estado absorver tudo. Ele está mostrando aqui em 1934 que é impossível que isso aconteça, porque é impossível que o Estado supra a dimensão espiritual do homem. O Estado pode até distribuir alimentos, o Estado pode nacionalizar os meios de produção, e aqui ele continua de maneira muito sutil, apontando para as ideologias que ele ataca. Notadamente, a ideologia comunista, a ideologia liberal e a ideologia nacional socialista. Em 1934, ele está atacando o nazismo alemão. Como é possível, então, colocar a peste de defensor do Estado totalitário um homem que está dizendo que existem dramas da natureza humana que são impossíveis de serem captados pela alçada do Estado? É impossível do Estado suprir essas necessidades, que é o final do trecho que eu li. O Estado não vai poder distribuir afeto em pacotinhos. Na hora do drama, na hora da morte, quem é que vai chorar na hora da sua morte? Não vai ser nenhum burocrata do Estado. Na hora que você estiver doente no hospital, quem é que vai lá distribuir afeto para você? Não é o assistente social, não é o psicólogo. Esses profissionais são importantes, mas dentro de um limite.
Existe uma dimensão que o assistente social, que o psicólogo não vai conseguir atender, que é a dimensão do afeto, que é a dimensão própria da família. Esse espaço espiritual que só família e religião podem suprir, o Estado nunca vai poder suprir, nunca. Isso ele está dizendo em 34. Ele já está apontando para o problema que vai surgir. Agora, se você considera só o homem na dimensão material, então o problema está resolvido. Por isso que o inimigo que Plínio Salgado combate é o materialismo do século XX. É o materialismo moderno dos séculos 18, 19 e 20. Porque se você considera unidimensionalmente o homem apenas como matéria, aí sim dá para se pensar que os problemas do mundo estarão supridos por distribuição de alimentos, por socialização dos meios de produção, etc, etc, etc. Só que isso não vai funcionar. Pegue os países desenvolvidos e você vai ver as altíssimas taxas de suicídio. Como é que isso é possível? Se o homem fosse só matéria, a Suécia não teria uma taxa de suicídio tão alta. Os países não estariam minguando, esses países vão desaparecer. A população desses países tende a desaparecer se continuar no ritmo que está. Porque compraram a agenda materialista, abortista, hedonista. São super desenvolvidos do ponto de vista econômico, mas são um desastre do ponto de vista espiritual, que é o que sustenta uma civilização, é o que sustenta um povo. É preciso olhar para a dimensão material, obviamente. É um absurdo que tenha gente catando lixo e procurando comida na lata do lixo. Isso é inadmissível, uma vergonha. Isso precisa ser resolvido. Mas não é só isso que vai resolver os problemas, e Plínio Salgado está apontando para isso. Então, mais uma vez, a família se mostra como uma instituição na qual o Estado não pode entrar. O Estado precisa atuar, sim, para proteger a família e deixar que a família se desenvolva, porque é das famílias que a nação se constitui. A família é a célula-mãe. Se você ataca a célula-mãe, não tem vida, do ponto de vista social. E até mesmo uma necessidade biológica do homem, ter a família, diferente do animal. O animal reproduz, daqui a pouco, você não tem a ideia de criar um lar para dar todo o suporte que um ser humano precisa, seja material, seja moral, seja espiritual. Isso é a família que dá. O Estado vem depois. O Estado é uma criação das famílias e para proteger as famílias. Então o Estado não se pode colocar no lugar da família. O Estado não pode passar por cima de um pai, por cima de uma mãe, para proteger os filhos que estão sendo supostamente oprimidos. Isso, para que isso aconteça, e nós já estamos nesse ponto no Brasil, é preciso séculos de propaganda liberal, de porcaria na nossa cabeça, dizendo que a família é uma instituição burguesa, que a família é uma instituição opressora, e é o patriarcado para lá, e é o não sei o que para cá. Somente assim é possível que se ache sensato que um burocrata vai saber o que é melhor para o meu filho do que eu. Entende? Então, Plínio Salgado já está alertando para isso há um século. Um século. Nós estamos já na década de 20 do século 21. Ele escreveu em 34. Eu estou gravando esse vídeo em 2021. Daqui a 13 anos faz um século que ele publicou esse livro. E ele está apontando para um problema atualíssimo, atualíssimo. E que não foi resolvido porque nós não conseguimos sair do materialismo onde nós estamos afundados há alguns séculos já. Então, por isso que o integralismo é um movimento cívico, político e cultural. Não é um movimento político em sentido estrito, só político. É um movimento cívico, político e cultural em uma frente ampla e espiritualista para combater o materialismo dos séculos que já vem aí, século XVIII, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Nós continuamos no mesmo barco. E aqui a instituição da família, ela tem uma importância fundamental nessa trincheira. Ok, senhores? Então é isso, vídeo breve, mas de uma reflexão
profunda sobre essa questão trazida pelo Plínio Salgado. E aqui ele bate em todo mundo. Burocratização do ritmo de trabalho. Ele está batendo nessa produção industrial maluca criada pelo capitalismo materialista. Ele está falando da socialização dos alimentos, ele está falando do socialismo, ele está falando de nacionalização dos meios de produção, ele está falando dos regimes nazifascistas europeus. Então, brilhante isso aqui é profundíssimo. Estudem, não deixem de ler isso. Esse material é riquíssimo mesmo, muito melhor do que toda essa porcariada que vem sendo produzida em escala industrial e que a gente tem consumido, seja na internet, seja em livros. Então leiam, da produção brasileira, produção nossa, de extrema qualidade. Tá? Nossa, eu digo, né, do Plínio Salgado, né, para a produção brasileira, me sinto realmente impressionado, primeiro com a grandeza da obra e segundo com o fato de ninguém falar sobre isso. Com o fato de a gente não conhecer isso. O que a gente ouve na escola é simplesmente uma caricatura muito mal feita. Agora cabe a cada brasileiro, e por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que a gente descubra o que tem de bom no Brasil. O que está sendo produzido, o que foi produzido que a gente não conhece. Então, vamos ter atenção a isso. Peço para que você ajude a divulgar, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo, e é isso, até a próxima, um abraço.